Tá aí, pessoal, vamos lá para mais um. Não, hoje não é React. Hoje não é React, tá? Mas é uma discussão que eu acho que a gente tem que fazer. É uma discussão que eu acho que a gente tem que fazer. Então, eu quero aqui deixar os meus centavos para essa discussão, que é uma discussão importante. Tá aí na tela para vocês, tá? Uma pseudo-charge. Eu vou chamar de pseudo-charge, porque me parece, eu não tenho conhecimento suficiente para afirmar isso, mas me parece a típica imagem produzida por inteligência artificial, tá? Então esse cara aí que tá na tela para vocês, tá? O nome dele, tá? É Majburd. Tá aí na tela para vocês ali a arroba dele no Instagram, tá? Até se vocês quiserem ir lá fazer a denúncia, sintam-se à vontade, se é que vocês me entendem, tá? Esse cara aí, ele é um cara que foi apresentado aqui no Twitter pra gente, tá? Como um cartunista sionista, né? Agora, se ele faz a arte dele em inteligência artificial, não sei se dá para classificar ele como cartunista, né? Enfim, mas esse nem é o ponto. O ponto é que, no contexto da declaração do Lula, né, que comparou aquilo que Israel está fazendo em Gaza com o que Hitler fez com os judeus, né, durante o período do Holocausto, isso gerou um hate enorme da nossa mídia sionista, né? E vamos entender que a nossa mídia de massa ela é monopolista, hiperconcentrada, sionista e principalmente financiada por capital ligado à centralidade do capitalismo, ao mundo ocidental, que é capitaneado pelos Estados Unidos, que é o grande responsável pelo extermínio de pessoas em Gaza. Então vejam, o que eu estou querendo dizer com isso? Esse grande auê sobre o que o Lula está falando é algo circunscrito ao Brasil. Tá? O Netanyahu, depois da fala do Lula, clamou a outros líderes mundiais que se posicionassem, tá? Contra a fala do presidente Lula. E um total de 0 lideranças mundiais fez isso. Mostrando que se tem alguém isolado, esse alguém é Netanyahu. Ao contrário, depois da manifestação do Lula, nós tivemos, tá, uma enxurrada de líderes, de chefes de Estado, afirmando e reafirmando os pedidos de cessar-fogo em Gaza. Tá? Eu não vou aqui voltar a discutir se a comparação do Lula é pertinente ou não. Já tem live sobre isso aqui no canal, já tem vídeo reagindo ao Kim Kataguiri falando sobre isso aqui no canal. Enfim, a gente já fez essa discussão. Você sabe que a minha opinião é que sim, é pertinente a comparação, porque mesmo que você diga que o Holocausto teve as suas peculiaridades, e de fato as teve, todo genocídio tem as suas peculiaridades. O meu ponto é, a razão estruturante é rigorosamente a mesma. Ela é econômica, é uma guerra contra não combatentes, não há qualquer forma de proporcionalidade e é um extermínio em larga escala. Eu repeti, inclusive, o dado de que, por hora, Israel matou nos últimos 5 meses, tá, em média, 159 crianças. Durante o Holocausto, Hitler matou, por hora, em média, 155 crianças. Então, proporcionalmente, em relação às crianças, a gente pode dizer que Israel mata ainda mais que Hitler matou durante o Holocausto. Então, sim, para mim, essa comparação é pertinente. E é ainda mais pertinente, tá, quando se trata de um genocídio cometido por um Estado judeu. Tá? Se é que a gente pode falar isso sem achar no mínimo estranho a existência de um Estado judeu. Isso por si só, na minha avaliação, já é aberrante. Tá? Mostrando, evidenciando o fato de que um povo que sofreu isso na sua história, né, não poderia, em tese, embora eu acredite que ser vítima de um genocídio não ensina ninguém sobre genocídio, tá? Mas fica ainda pior, né? Quando é um povo que tem isso no seu histórico que está fazendo isso agora. Então, o Lula chama a atenção, não foi uma fala de improviso,
Saiu recentemente que Lula teria recebido, inclusive, o aval de 77 lideranças globais antes de falar a fala. Então não foi um deslize, não foi uma fala de improviso. Lula mexeu na ferida, comprou uma briga grande. E comprou uma briga com os Estados Unidos. Tá levando o caso para a ONU, a África do Sul já levou o caso para a ONU, mais pedidos de cessar-fogo foram feitos e, mais uma vez, somente os Estados Unidos, utilizando o seu poder de veto, impediu o avanço da proposta de cessar-fogo. O Lula acabou de se encontrar, né, com o representante dos Estados Unidos aqui no Brasil, e a declaração foi a seguinte: ora, nós discordamos. Não foi nem esse mesmo cara que deu a declaração, mas enfim, a declaração oficial dos Estados Unidos a respeito desse caso é: nós discordamos da posição do Lula e só. Basicamente dizendo assim: o Lula tem a opinião dele, nós temos a nossa, a bola para frente, está tudo certo entre nós. Nenhum líder, nem mesmo os Estados Unidos, seguiram o clamor do Netanyahu. Tá? E aí a reação de Israel foi chamar o embaixador brasileiro para uma reprimenda pública, um papelão, tá? Com alto-falantes, a exposição pública do brasileiro, representante do nosso Estado lá, no Museu do Holocausto, perfis oficiais de Israel fazendo molecagem, para dizer o mínimo, que na verdade é desrespeito, mentindo que o Lula teria negado o Holocausto, quando não se trata disso. Isso é simplesmente mentira, né? Então, a relação diplomática entre Brasil e Israel sim está abalada, né? Porque é o mínimo a acontecer depois da reação de Israel à fala de Lula, porque o que Lula fez foi chamar outros líderes a se posicionar contra um genocídio, que não dá para classificar de outra maneira o que está acontecendo. Há muitos anos, há décadas, Israel promove na região uma limpeza étnica. Tá? É ipsis literis a definição de limpeza étnica. Agora, depois do 7 de outubro do ano passado, isso escalou para um genocídio. Se antes já se falava em genocídio, mas era contestável essa afirmação, agora não é mais. Agora não é mais. E dentro desse contexto, de tudo isso que eu estou aqui contextualizando para vocês, tá? Surgiu essa imagem aí desse, a princípio, e muito a princípio, cartunista. Tá? E é lógico, gente, isso me parece, tá? Racismo, pura e simplesmente, e de maneira escancarada. O cara retratou o Lula como um macaco e o Brasil como uma selva. Tente encontrar uma forma de dizer que retratar uma pessoa como um macaco, nesse contexto aí, não é racismo e fale miseravelmente. Miseravelmente. Isso tem muitas camadas. Uma delas é a própria política racista de Israel, porque é impossível separar sionismo de racismo. Porque o sionismo, que é um projeto político e não religioso, é um projeto que instrumentaliza a religião para a finalidade política. Você pode até dizer que toda religião é assim, mas nesse caso isso é mais flagrante ainda e mais atentador ainda, porque os sionistas se utilizam da religião para dizer que são um povo escolhido e que, portanto, tem direito àquelas terras. E isso, inevitavelmente, nos leva à conclusão que o outro povo, que não faz parte do mesmo conjunto cultural de signos, né, não merece estar ali. E se quiser ficar ali, vai ter que ser subjugado. Vai ter que ter a sua própria legislação. Né? Vai ser um povo tido e havido como inferior. Se isso não é racismo, nada é racismo. Isso é racismo. Sionismo é racismo. Né? E o problema não é o Netanyahu, tá, galera? Netanyahu é um líder da extrema-direita, né? Que já negou que Hitler teria intenção de matar judeus. Né? A gente tem ministro do Netanyahu comparando os palestinos a animais, se colocando como um povo superior, né? Que leva a luz sobre as trevas. Há uma desumanização tamanha que você fala em 10, 11 mil crianças mortas,
né? E as pessoas ainda justificam que essas crianças, na verdade, são do Hamas, são os combatentes do Hamas. Chega-se a esse nível, por mais bizarro que isso pareça. Tá? Aí esse cara, né, que é um sionista, fez essa charge aí. E aí a gente fez a denúncia, disse, olha, isso aí que vocês estão vendo é pura e simplesmente racismo. E aí tem uma galera lá no Twitter dizendo o seguinte, olha, mas não é vocês mesmos que dizem que não se pode fazer racismo contra brancos? O Lula é branco. Que contradição é essa? Eu não espero honestidade intelectual nem capacidade de entendimento do liberal que repete isso, mas para o nosso campo talvez seja importante a gente fazer essa discussão, tá? Até para tentar colocar as coisas nos seus devidos lugares. Primeiro ponto, existe racismo contra brancos? A resposta direta é não. Não existe racismo contra brancos. Porque a atitude individual de alguém discriminar um branco, que evidentemente existe, pode existir, não é racismo, porque racismo é um elemento estruturante da sociedade que a gente vive. Então, o fato de um branco ter sofrido preconceito não significa que brancos sofrem preconceito. Não há uma estrutura social, né, que faz dos brancos vítimas de preconceito. Não há. Então, quem é branco não sofre racismo. Pode pontualmente ser vítima de algum preconceito, de alguma fala, de alguma situação. Tá? Mas isso não é racismo. A grande questão, galera, é quem é branco? Tá? E isso é relativo. Por quê? O Lula, por exemplo, hoje, na maioria dos casos, vai ser racializado no Brasil como branco. Como branco. Eu digo hoje porque talvez quando o Lula chegou do Nordeste, lá no Sudeste, ele nem fosse. Né? Ele fosse racializado como nordestino, por exemplo. Né? Também há uma forma de racismo no Brasil contra os nordestinos, assim como há contra determinados imigrantes, assim como há contra indígenas e descendentes de indígenas. Tá? No Brasil, tá, as maiores vítimas de racismo são os negros. São aqueles de pele preta. Isso tem a ver com a construção sócio-histórica do Brasil. Né? A nossa história de escravização do povo africano. Então, no Brasil, há uma relação entre pele preta e racismo, de fato. E não só no Brasil, mas vamos só focar aqui agora. Tá? No Brasil há. Então, a gente pode dizer que sim, no Brasil, né, racismo tem a ver com a cor da pele. Mas nem no Brasil é só com a cor da pele. O nordestino, às vezes, é vítima de racismo. O indígena é vítima de racismo, mas majoritariamente no Brasil o negro é vítima de racismo. Então aqui a gente pode ter essa relação. Então no Brasil o branco e o não branco têm a ver com a cor da pele. E a gente até pode dizer que hoje o Lula não é racializado no Brasil. A questão, galera, é que quem está cometendo racismo aqui contra o Lula e contra todos nós brasileiros, tá? Que nós somos aquela selva ali que vocês estão vendo, tá? É uma pessoa que parte de outro ponto de observação. É uma pessoa que se acha ocidental. Sim, porque o sionista ainda tem isso. Né? Embora ele seja semita, ele se considera ocidental. Porque o Estado de Israel é um enclave do Ocidente criado ali propositalmente para espalhar na região a dominação ocidental. E embora isso seja uma discussão difícil, em alguma medida a gente pode dizer até que o racismo do sionista contra o palestino é antissemitismo. Vamos lembrar que o palestino é um povo semita e o sionista é um semita ocidentalizado. Ele é aquele representante do Ocidente no Oriente Médio. Eu não estou afirmando isso categoricamente, estou dizendo que a gente ainda pode até, no limite, fazer essa discussão. Tem algumas implicações complicadas, mas só
para o bem do argumento e para fins didáticos aqui. O que eu estou querendo dizer? Para a dita civilização ocidental, tá? Nós brasileiros, todos, não somos brancos. Não somos brancos. Nós vamos ser hispânico, nós vamos ser latino-americano, nós vamos ser latino, mas nós não somos brancos. Então, para esse cara que fez essa arte, provavelmente baseada em inteligência artificial, racista, o Lula, nós brasileiros, não somos brancos. E não sendo brancos, é lógico que a gente pode ser vítima de racismo. Estão entendendo? É lógico que aqui no Brasil nós vamos ter aqueles que são considerados brancos e aqueles que são considerados não brancos. Mas para um americano, para um francês, para um inglês, para um sionista que se acha inglês ou francês, nós não somos brancos, gente. Nós somos latinos. Tá? Por isso que essa charge, ela é uma manifestação flagrantemente racista. E não há contradição nenhuma em dizer que branco não sofre racismo. Porque para esse cara que fez isso, nem o Lula, nem nenhum de nós brasileiros é branco. Estão entendendo, gente? Por mais que aqui o Lula possa ser considerado branco. Eu não mostrei para vocês aqui há poucos dias o vídeo da menina lá nos Estados Unidos, né? Bem branquinha, de pele, né? Tomando aí um chá de revelação que ela não é branca. Aqui nos Estados Unidos, brasileiro não é considerado branco, mesmo quando é claramente branco. Ela dizendo, nossa, como eu fiquei surpresa. Eu fui preencher a ficha aqui, e aí a minha consultora lá disse, não, mas você não é branca. Você tem que marcar aqui hispânica, né? Hispânica. Você é latina. Você não pode ser latina e branca ao mesmo tempo. E a guria ficou tipo assim, como assim? Pois é isso mesmo. É exatamente isso. Não interessa a cor da sua pele. Se você é brasileiro e está nos Estados Unidos, você não é branco. Essa mesma menina aqui no Brasil é branca. É racializada como branca. Então vejam, tem duas afirmações corretas aí. Uma é, branco não é vítima de racismo, e o Lula aqui nesta postagem foi vítima de racismo. Não há contradição aí, gente. É exatamente assim. Então a postura sionista ela é cada vez mais flagrantemente racista. Tá? Netanyahu só tem apoio dos Estados Unidos. E é importante que se diga o seguinte: quando a gente fala que Israel é um estado genocida, pelo que está fazendo em Gaza, e pelo que faz nessa Nakba aí de 76 anos contra o povo palestino, vamos lembrar que Israel já há muito tempo é um enclave estadunidense no Oriente Médio. Uma colônia, se você quiser. Porque o genocídio em Gaza só acontece porque os Estados Unidos quer que aconteça e que continue acontecendo. É o poder de veto dos Estados Unidos que tem impedido a comunidade internacional de poder fazer mais do que está fazendo para defender os palestinos do genocídio. Então, vamos lembrar que o Chomsky já nos explicou isso há muito tempo atrás, que os Estados Unidos são o maior estado terrorista do mundo. O único estado capaz de utilizar bomba atômica como instrumento de guerra. E pior, contra civis. E pior, contra um país virtualmente rendido. Para intimidar um terceiro, que não tinha nada a ver com aquelas pessoas que estavam ali morrendo. Isso é só um exemplo do terrorismo dos Estados Unidos. Mas isso é histórico, desde a expansão para o oeste, que também produziu um genocídio, né, da população nativa dos Estados Unidos,
como em praticamente todas as intervenções militares, no Iraque, no Afeganistão, né? Diversas vezes na América, na África, em todo lugar do mundo, porque em todo lugar do mundo os Estados Unidos já foi lá, né, levar democracia. Então vamos ter essa clareza. Israel faz um genocídio? Faz, sem sombra de dúvida. É um Estado baseado no racismo? Sim. Agora, duas coisas. Primeiro, sionista não é sinônimo de judeu. Não é sinônimo de judeu. Isso é mais, tá, uma desonestidade dos sionistas para atacar como Estado e se defender como religião. Eles acusaram o Lula de manipular politicamente o Holocausto, sendo que eles fazem isso dia sim, dia também. Inclusive numa das respostas ao Lula, lá manipulando o Holocausto para mentir que o Lula nega o Holocausto. Então são cínicos, tá? São flagrantemente cínicos. E esse é o grande debate do nosso tempo, gente. Assim, eu fico assim até um pouco, assim, não tem mais muito o que dizer de tudo que eu já venho dizendo aqui, tá? Ataca como Estado, se defende como religião, tá? Manipula essa questão do antissemitismo para inviabilizar qualquer crítica, sendo que dentro do Estado de Israel a oposição é ferrenha, manifestações são diárias, muitos grupos de judeus estão afirmando justamente a mesma coisa, que sionismo é racismo. Então a gente tem que sempre lembrar que sionismo não é sinônimo de judaísmo. E essa carta do antissemitismo é o que eles utilizam para inviabilizar qualquer crítica ao genocídio que os sionistas estão promovendo. Então nosso papel é denunciar o racismo intrínseco ao sionismo, denunciar o genocídio, lembrar que o que Israel faz a serviço dos Estados Unidos e lembrar que quem faz isso são os sionistas e não os judeus. Isso não é vontade dos judeus, isso não é da cultura judaica. A cultura judaica não tem nada a ver com racismo. O sionismo é que tem. E o sionismo não foi fundado a partir de elementos religiosos. Foi fundado a partir de elementos políticos que utilizam a religião apenas como um instrumento, muitas vezes para inviabilizar qualquer crítica. Então deixa eles falar que a gente está sendo, enfim, antissemita. Isso é apenas uma cartada que eles dão para esconder o caráter genocida das ações dos sionistas. Então vamos sempre lembrar disso. A nossa crítica é aos sionistas e não aos judeus. Beleza, gente? Bom, então hoje não foi react, tá? Mas eu acho que essa discussão tinha que ser feita. Quem gostou, ajuda aí a engajar. Eu sei que geralmente quando não é react, não engaja muito bem, né? Então, por favor, quem quer mais desses vídeos, quem achou que essa discussão é pertinente, comenta alguma coisa aqui embaixo, deixa like, compartilha o vídeo e se quiser, e puder, é claro, colabora para a manutenção do nosso canal, tá? Todas as formas estão aqui embaixo no comentário fixado. Valeu? Tchau, tchau e até a próxima.